Olá, fofuras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo quero falar com você sobre uma das maiores dores que nós temos aqui no nosso país, que é o atendimento. São muitos atendimentos ruins, por onde a gente passa, a gente vê quão escassa é a qualidade no atendimento no nosso país. Em outros lugares também tem, claro, mas eu nunca saí do Brasil, então eu sinto na pele essa situação. E também após pesquisas eu verifiquei que em muitos lugares também são assim em outros países, mas aqui no Brasil, que é o que nos interessa de fato, é muito ruim. Você já deve ter sentido aí em várias formas aonde você foi, por onde você passou. E eu te garanto que a partir desse vídeo você vai passar a notar, e se você ainda não tinha percebido que era tão ruim, você vai ver que é péssimo. Então, nós vamos fazer diferença no nosso trabalho, vamos demonstrar para as pessoas que entrarem em contato conosco que há sim atendimento de qualidade, que pode sim ter um atendimento de excelência dentro do nosso trabalho e que nós possamos fazer a diferença, nem que seja uma diferencinha pequena, que nós somos uma parte pequena aí da população, uma parte pequena no mercado, porém que comece por nós, né? A mudança que nós desejamos ver na nossa sociedade. Então, bora lá para esse vídeo maravilhoso sobre atendimento, um tema extremamente importante que nós vamos falar muito aqui no decorrer dos vídeos aqui desse canal maravilhoso. Já peço para você deixar o seu like, se inscrever nesse canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, porque eu tenho muita coisa boa, muito conteúdo incrível para poder trazer para você. Bora lá? Então, pessoal, para começar essa trajetória de vídeos aqui nesse canal maravilhoso, fofurento, falando sobre atendimento, eu já quero começar falando com você que eu sou formada em administração, sou bacharel em administração e o tema do meu TCC, nada mais, nada menos, foi a respeito de atendimento, foi marketing no atendimento. E eu vou contar para você aqui um pouquinho o porquê que eu decidi fazer esse tema no meu TCC, para que você tenha entendimento sobre o motivo pelo qual esse tema é tão importante para mim e que você possa entender o contexto do que você vai aprender daqui para frente comigo e veja a importância que o atendimento tem dentro do nosso trabalho. Em 2019, eu me formei em administração, como vocês sabem, e o tema do meu TCC, que eu fiquei trabalhando ali 1 ano e pouquinho nele, foi sobre marketing no atendimento. Por que eu escolhi esse tema? Naquele período, quando eu fazia faculdade, eu trabalhava em uma empresa que tinha atendimento ao público. Aquele atendimento ali, eu trabalhava lá como auxiliar administrativo, porém em um período eu cobria atendimento ao público. E o atendimento que a empresa oferecia por meio das pessoas não era nada bom. De fato, o fluxo daquele lugar era muito grande, o fluxo de problemas que chegava lá, que o produto gerava, era muito grande. Sendo assim, tendo problemas, o que tinha a mais? Um atendimento ruim por vários fatores. Pessoas despreparadas, problemas dentro do processo ali de funcionamento do lugar, do processo de funcionamento do produto, clientes mal orientados, clientes insatisfeitos. Então, são vários fatores que geravam aquele problema todo que tinha naquele lugar. Foi um dos lugares que eu amei trabalhar, porque lá eu encontrei pessoas que fizeram diferença na minha vida, porém eu não gostava do formato do atendimento, mas o lugar em si foi um lugar que eu mais amei trabalhar quando eu trabalhei fora. O período que eu estive lá foi muito bom e eu precisei sair por escolhas. Eu tenho uma personalidade forte, sou uma pessoa muito emocional, muito emotiva, e eu saí de lá por motivos de relacionamento mesmo e de respeito com princípios, valores e escolhas. A gente tem que priorizar aquilo que é importante pra gente. Dinheiro nenhum paga os nossos valores, aquilo que a gente acredita. Ainda que a gente às vezes possa estar cometendo erros, a gente vai perceber ao longo do prazo, mas a gente tem que ser fiel aos nossos princípios. E por isso que eu saí de lá. Mas era um dos lugares que eu mais um lugar que eu mais amei trabalhar, pelas pessoas que eu tinha que trabalhava comigo. Sendo assim, aquele lugar tinha muita oportunidade, muita chance de ser um local extraordinário. Porém, como eu falei com vocês, haviam esses fatores aí de despreparo, de gargalo mesmo, de problemas que eram gerados no dia a dia e tornava a rotina daquele lugar, o atendimento ruim. E como eu fazia parte daquele atendimento, no meu período em que eu ficava lá disponível, eu via a diferença. E aí eu percebi que aquilo ali me incomodava demais. Tinha gente que só voltava no meu horário em que eu estava atendendo aquele público ali, eu ficava na recepção. Tinha gente que só vinha reclamando, mas quando vinha que era diferente o comportamento. Então aquilo ali me incomodou muito, fora os atendimentos que a gente recebe em outros lugares. Ali você vai numa loja comprar alguma coisa, você vai num lugar comer alguma coisa, você
destratado de diversas formas, pela sua aparência, pelo modo como você se comporta, pelo que você demonstra ter financeiramente, ou então porque a pessoa está insatisfeita, não quer te vender ou quer te vender demais. Então, assim, é um despreparo e uma falta de respeito generalizada no contexto em si que a gente vive. E como eu passava por esse tipo de situação lá, em que as pessoas chegavam muito irritadas, era um local cansativo nesse sentido, que lidar com o público não é fácil, eu percebi que a qualidade do atendimento era ruim. E aí eu comecei a observar isso em outros aspectos na minha vida, como eu falei com vocês, em lojas, no lugar que eu ia. E percebi que todo o atendimento que eu ia, que eu percebia, era ruim. Eu falei, gente, por quê? E então eu decidi fazer o meu TCC relacionado a este tema, que é um tema muito importante para mim. Eu acho necessário a gente receber e dar, sim, um bom atendimento, porque o atendimento está relacionado a pessoas, ao relacionamento. E o relacionamento, ele tem que ter como base principal a educação. Educação não é uma coisa bonitinha, legal, a gente diz. A educação é uma obrigação. Todos temos obrigação de ser educado, sim. E quando a gente fala ser educado, é você ter respeito com o outro, saber se portar, saber se comportar. É questão de vivência em sociedade. Você chegar e cumprimentar uma pessoa é uma obrigação. Não é uma gentileza, é tão gentil, chegou e cumprimentou. Não, é uma obrigação do ser humano, né? É questão de comportamento mesmo em sociedade. Então, eu prezo muito por isso. Eu acho que educação e respeito são duas coisas extremamente necessárias e obrigatórias no nosso comportamento em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer situação. Porém, a gente vê que as pessoas não dão importância para isso. As pessoas não respeitam as outras e não têm o básico que é a educação. Em questão de respeito à outra também, é você parar e pensar assim, o que aquela pessoa está sentindo, como será para ela, por que ela está assim, o que eu posso fazer por ela. Uma coisa que acontecia muito, que me chamava muita atenção, é o fato do fluxo de pessoas. Lá tinha um fluxo muito grande de entra e sai. Então, para você que está recebendo o público, é um atendimento padronizado. Você é uma pessoa falando bom dia, boa tarde para inúmeras pessoas. Mas para cada pessoinha que chega até você, é o primeiro. É só um. Então, por mais que para você é exaustivo falar tantos bom dia, boa tarde, olá, etc., para aquela pessoa ali é a primeira vez. E você está cumprindo um papel, você está desenvolvendo um trabalho. Então, você tem que ter postura, responsabilidade, respeito com o trabalho e fazer o que você está sendo pago para fazer, que é atender. E isso não acontecia lá. A gente tem que pensar o seguinte, quando eu estou trabalhando, eu estou doando algo para poder receber algo. Quando você está trabalhando, você doa a sua mão de obra, o seu tempo, a sua dedicação, o seu conhecimento, para receber um valor monetário de volta. Né? Você está sendo pago para aquilo. Então, sua obrigação é executar da melhor forma possível. Porém, a gente sabe que as pessoas não estão nem aí. A pessoa acha que o cliente que está ali, que ele que não faz diferença. Vai vir outro. Tanto faz, vou receber meu salário mesmo. E não é assim que as coisas funcionam. Isso aí é questão de ética também, né? Que muitas pessoas não têm, mas a gente tem que buscar ter. Para quem não tem e para quem acha normal, já falo com vocês, não é normal, gente. Por isso que nosso atendimento é tão ruim. E as pessoas estão pensando só em si, não pensam no outro. É claro que há vários aspectos que o cliente nem sempre tem razão. Essa frase foi criada aí por alguém muito inconsequente. Não é isso isso não é o certo, não é o cliente que tem sempre razão. A gente tem que saber lidar com as situações. E há clientes difíceis, sim. Assim como há maus pessoas, assim como há péssimos atendentes, há péssimos clientes também. Tem gente que sai de casa só para encher o saco do outro. Tem gente que sai de casa para atrapalhar o dia do outro. Tem gente que sai de casa pensando assim, hoje eu vou causar. E isso, você vai encontrar esse tipo de pessoas. Só que essas pessoas, quando encontram uma outra pessoa preparada, elas são desarmadas, né? Quando ela encontra uma pessoa preparada, ela aquela armadura que ela tem é desconstruída ali. Porque você tem que saber lidar. Já aconteceu nesse local, de a pessoa chegar e me xingando. Nem chegou e já vou dar um exemplo pra você aqui. Eu comprei, não sei o que, 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 não sei o que. Me xingando assim, e eu lá paradinha esperando. A pessoa chegou e já veio jogando todo o lixão dela em cima de mim. Eu calada, continuei, esperei ela jogar tudo. E depois que a pessoa acabou de falar, eu falei, bom dia, tudo bem com você? Meu nome é Lohane, eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Só vou pedir pra você manter um pouquinho de calma, vou retirar aqui pra você uma senha. Você vai aguardar e eu vou te direcionar para o atendimento certo. Mas antes disso, eu vou ver o que eu já consigo resolver para você aqui, tá bom? Não precisa ficar nervoso, eu sei que é difícil, complicado mesmo. Quando a gente compra alguma coisa
A gente adquire determinado produto, a gente espera o melhor daquilo ali, e quando não acontece, eu sei que é difícil mesmo, mas pode ficar tranquilo que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível, com este tom de voz. Porque eu falo baixo mesmo, eu cresci em um ambiente mais de adultos, então nunca fui de falar muito alto. E aí, a pessoa, acho que ela esperava que eu tratasse ela da mesma forma, grossa, que ela estava me tratando. E aí, o que aconteceu? A pessoa foi toda desmontada. Ela falou assim, não, você me desculpa, você não tem culpa de nada, eu entendo, se você puder me ajudar, eu vou ficar muito agradecida. Falei, tudo bem. E depois dessa pessoa, veio outra, às vezes do mesmo porte. Mas ali, eu ia desarmando esse tipo de comportamento. E essas pessoas voltavam no meu horário quando precisava resolver alguma coisa. Tinha dia que era difícil manter essa calma, tem dia que a gente está com cólica, né, principalmente quem é mulher, tem dia que você dormiu menos, que você está mais cansado, mas se a gente colocar na nossa mente que aquilo ali é o nosso trabalho, que todo mundo tem um momento desse, a gente passa a lidar de uma forma diferente com essas coisas. E cabe a gente direcionar o atendimento, seja como um funcionário, seja como um empreendedor. Mesmo que você trabalhe em um local, é importante que você dê valor a isso. É o seu trabalho. E mesmo que você empreenda, é importante que você dê valor a isso. É o seu trabalho. Você precisa daquele cliente de qualquer forma. Toda empresa precisa de cliente. Então, cabe a nós mudarmos a nossa postura como atendimento para que aos pouquinhos as coisas vão melhorando. Aquelas pessoas que chegavam lá pé da vida, muitas vezes saíam de lá com a mentalidade diferente depois que passava por mim. Não que eu sou uma pessoa muito foda, mas porque eu fazia o meu melhor que eu podia dentro daquele atendimento para que elas pudessem ser melhor atendidas e resolvesse o problema delas, que era o que eu estava sendo paga para fazer. Mas antes de ser paga para fazer, eu tinha na minha mente que era o meu compromisso como pessoa fazer o meu melhor. Eu sempre busquei dar o meu melhor naquilo que eu faço. Então, independente de qualquer coisa, de financeiro, do se eu estava bem ou se eu não estava. Claro que tinha dia que era difícil demais. Eu também tenho muitos defeitos. A gente às vezes comete muitos erros, a gente vai aprendendo com o tempo, mas faz parte da vida. Desde que a gente busque dar o nosso melhor de alguma forma, a gente consegue evoluir esse tipo de situação. Então, com a experiência grosseira que eu tive neste local, eu decidi fazer o meu TCC sobre atendimento. E aí eu observava os atendimentos nos lugares que eu ia e ficava muito chateada, muito frustrada com o que eu recebia. A falta de respeito, né, que a gente tem no geral. Depois eu saí dessa empresa e aí eu fui começar a fazer o meu TCC por causa do prazo, né? Eu já tinha ali, eu delimitei ali o tema, mas eu acabei precisando me desligar daquela empresa e aí o meu TCC foi feito um pouco depois. E eu vou falar com vocês que eu tirei nota alta no meu TCC, de 40 eu fiquei com 39, não me deram porque disseram que não poderiam dar total para todos, para ninguém, naquele período, eu não sei porquê, mas eu fui muito bem preparada no meu TCC. E eu quero desenvolver, passar para vocês o que eu desenvolvi lá, porque foi um trabalho assim extraordinário em questão de pesquisa. E é uma coisa que a gente tem que aplicar no nosso dia a dia. E eu falo com vocês que eu aplico isso no meu atendimento. Desde o início eu busco atender da melhor forma possível. É claro que eu precisei fazer algumas modificações ali ao longo do tempo, porque é questão de experiência, né? Nós estamos evoluindo todos os dias. Todos os dias eu busco evoluir um pouquinho no meu trabalho. E acaba que às vezes a gente se vê realizando coisas que a gente não gostaria, mas a gente tem que evoluir, né, naquilo ali. Eu não imaginava naquela época que eu trabalharia para mim. E a teoria que eu coloquei no meu TCC é uma coisa que eu via na prática e hoje eu aplico ela. Não como um funcionário, mas como a dona da empresa. Porque o meu atendimento é a minha cara. Eu hoje tenho mais de 1000 clientes atendidas. Estamos aqui em abril de 2025. E sou muito grata a todas elas. Claro que tem uma ou outra ali que eu tive um probleminha. Porque são pessoas que estão dispostas a causar problema mesmo. Mas foram resolvidos e graças a Deus eu tenho um retorno excelente do meu atendimento. Porque o atendimento faz parte do meu trabalho. Ao confeccionar uma peça dessa aqui, você pode ter certeza que para pegar todos estes detalhes, eu precisei de uma preparação de um atendimento, né? Eu precisei me organizar para poder receber essa mamãe, para que essa mamãe me informasse cada detalhe, desde o detalhe da cabecinha dela até a cor do nome. Tudo aqui, todos os detalhes aqui precisou de um contato, um relacionamento com essa mamãe. E eu precisei me preparar para poder fazer isso. Essa mamãe, ao chegar no meu atendimento, ela é extremamente bem recebida. Ela é muito querida, ainda que eu não a conheça pessoalmente. Ela admira o meu trabalho, tanto que ela me honrou, me dando a oportunidade de participar de um dia tão especial, o primeiro ano da vida da filha dela, da bebê dela. E cada detalhe aqui, até aqueles que não foi perguntar, aqueles que não foram me solicitados,
estão aplicados aqui, uma vez que eu entendi o contexto do que essa mamãe queria. Aqui tem detalhes que ela não me pediu, mas eu acrescentei. Por quê? Eu entendi o que a mamãe queria. Eu imaginei que uma bolinha aqui na boquinha, na bochechinha do passarinho deixaria esse topo mais fofo e a mamãe ficaria encantada. Eu imaginei que o cabelinho dessa neném, que não tem cabelinho, ela é carequinha até esse momento. E eu falei, mamãe, vamos colocar um cabelinho baixo nessa neném? Porque depois você vai ver que você gostaria que ela tivesse cabelo. O cabelinho dela vai crescer de uma hora pra outra assim, e aí você vai ter feito, talvez, até chegar ao parabéns, já vai até ter um cabelinho. E aí a mamãe falou, verdade, que ela tá carequinha, eu prefiro com cabelo. Imagina se eu não dou importância pra isso, eu faço ela carequinha. Sendo que ela não é carequinha, ela tem um tufinho de cabelinho, daqui a pouco ela vai ter mais, mas ela ainda é uma bebê. A minha passou por isso, a minha, o cabelinho dela custou pra crescer. Mas são detalhes que fazem diferença no atendimento. São detalhes que vai deixar a minha cliente encantada, apaixonada, querida, se sentir bem recebida, valorizada. Eu só descobri isso quando eu me preparo para atender bem essa mamãe, quando eu me preparo para poder recebê-la bem. E eu preciso fazer isso, estruturar o meu atendimento, me preparar como pessoa, para que, se acontecer uma divergência ou outra, eu saiba lidar. Esse topinho aqui mesmo, como ela tem pouco cabelinho, eu conversei tanto com essa mamãe. Essa aqui foi uma dessas mamães que não foca muito nos detalhes. Pode fazer que eu confio no seu trabalho. Algumas pessoas não têm muita paciência para falar muito de detalhes, né? E acaba deixando pra gente, confia na gente. Isso é assim, maravilhoso, quando a pessoa fala assim, eu confio no seu trabalho. E confia de verdade, né? E aí, na conversa e tudo, como a neném não tinha cabelinho, aquela coisa toda, o tom do cabelo também foi diferente, tudo. Aí eu não pus a florzinha, nem um lacinho, nem nada. Sempre coloco, mas dela foi tanta coisinha que eu acabei me esquecendo. Aí mandei a foto pra mamãe, ela falou, Rani, você consegue colocar uma tiara nela? E acabou que eu esqueci de te pedir e eu também esqueci de perguntar. Pela quantidade de detalhes que tem, como ela me mandou o vestido, não mandou nada no cabelinho, eu acabei me esquecendo de perguntar pro cabelinho. Aí eu falei assim, Kelly, tem sim. Só que no caso não vai dar pra fazer a tiara, mas eu posso colocar um detalhe como um tic-tac, uma florzinha ou um lacinho. Qual você prefere? Ela pode ser a florzinha então, mas vai ter algo. Por quê? Depois de seco, eu não conseguia mais fazer uma tiara aqui. Mas eu poderia pôr um lacinho, uma florzinha, que deu todo um charme e um detalhe. Ficou até melhor se fosse com a tiarinha, né? E aí, uma coisa que eu pude pegar e resolver. Mas com todo carinho do mundo eu falei, não tem como, mas eu posso fazer dessa forma. Há muitas pessoas que não recebem bem algumas coisas que a gente passa pra elas. E essas clientes geralmente geram problemas. Essas coisas a gente tem que aprender a lidar. Vou falar isso com vocês em outro vídeo. Não vai ser nesse, pra esse não ficar tão longo e fora do tema. Mas é importante, no resumir da situação, que a gente se prepare para lidar com esse tipo de coisa. Vou contar pra vocês em outro vídeo experiências que eu tive, que foram desagradáveis, mas que eu soube lidar. Porque aquele respiro e a qualidade do meu atendimento estavam na frente. Eram prioridade na resolução daquilo ali. Então, a gente precisa se preparar para poder realizar um atendimento. Hoje, como empreendedores, ou você que está vendo esse vídeo que é um funcionário, valorize o seu atendimento. Você vai se diferenciar. O mínimo que você fizer de melhoria, tratando o seu cliente com respeito e educação, que é o básico, mas como a gente não tem isso, a pessoa que você atender já vai se sentir valorizada, já vai ver a diferença. E se a pessoa não reconhecer, não se preocupe, quem tá perdendo é ela. Porque tem gente que é tão vazio por dentro, que ainda que você preencha uma quantidade grande de coisas boas, aquela pessoa é tão vazia, que aquele buraco sem fim, ela vai continuar vazia. Porque ela decidiu mantê-lo assim. E aí a culpa não é sua. Aí você já ignora porque você fez a sua parte. Tem gente que é assim. Mas evolua um pouquinho que seja aí no seu relacionamento com as pessoas, e você vai ver a diferença como as pessoas vão te ver e quanto isso vai fazer bem pra você. Independente do que a pessoa tiver, de quem tá recebendo, dê o seu melhor naquilo que você faz, principalmente no seu atendimento, porque o seu atendimento é a imagem da sua empresa, tá bom? Esse vídeo foi um começo aqui pra gente falar sobre esse tema. Esse tema é muito extenso, ele tem muitas coisas a serem tratadas. Eu vou trazer o que eu puder aqui pra vocês no canal, e também vou ter aí um conteúdo à parte para quem tiver interesse. Mas o que eu puder colaborar com vocês aqui no canal em relação a isso, eu vou colaborar para que vocês possam evoluir. O meu intuito é que a gente melhore um pouquinho que seja do atendimento do nosso país. Porque a mudança que a gente fizer hoje, ela vai ser refletida lá na frente de diversas formas. Então, que nós possamos ser parte dessa mudança. Que nós possamos evoluir o atendimento que o nosso país tem. E que a gente faça parte da parcela da população que se importa, que lida com o básico, que é educação e respeito. E que a gente possa mudar esses números e que o nosso país possa, de fato, sim, ter
um atendimento, de ser um país referência em atendimento, que basicamente se relacionará a um país que tem respeito e educação, tá bom? Um grande beijo pra vocês, curta esse vídeo, comenta aí se você gostou, se você já passou por alguma coisa desse tipo de atendimento, maus atendimentos ou bons atendimentos. Me conta aqui como que é pra você lidar com o cliente, com o seu público. Deixa aí nos comentários, ative as notificações e fique ligadinhos aí que em breve teremos mais vídeos sobre esse tema maravilhoso, extraordinário e essencial que é o atendimento. Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita as dicas, deixa aí o seu like, compartilhe, também se inscreva no canal e me conte aqui nos comentários o que você achou e deixe aí sugestões para os próximos conteúdos também. Tchau, tchau!